Em cada adulto espreita uma criança eterna, algo que está sempre em processo de se tornar, nunca é completado, e que exige um carinho, atenção e educação sem fim. Essa é a parte da personalidade que deseja se desenvolver e se tornar inteira. Carl Jung. Quando somos crianças, transbordamos entusiasmo e sensibilidade. O mundo nos parece pequeno, enquanto nossos olhos, grandes demais, tentam absorver tudo ao redor. Quando eu era mais nova, lembro de desejar intensamente crescer. Ser adulta parecia ser a melhor coisa do mundo. Poder fazer o que quisesse, quando quisesse, ter dinheiro e não precisar pedir permissão a alguém mais velho. Aos olhos de uma criança, isso parecia esplêndido. Crescer era meu maior sonho, especialmente diante dos muitos nãos que recebia. E então, eu cresci. Ao me tornar adulta, muitas das fantasias que alimentava na infância e na adolescência caíram por terra. Ser adulta não trazia toda aquela liberdade que eu imaginava e desejava. Descobri que a vida adulta é marcada por uma complexidade avassaladora. Diferentemente do que eu pensava, fazer escolhas não é nada simples. A vida passa a exigir responsabilidades e cada ação carrega consequências, algumas muito mais sérias do que uma tarde de castigo. Com o passar dos anos, o mundo parece se expandir de forma esmagadora, enquanto nós permanecemos praticamente do mesmo tamanho, com apenas pequenas mudanças físicas. O caos, a complexidade e a imensidão incompreensível da vida nos cercam e, muitas vezes, nos dominam. Aquela sensação de segurança e de importância pessoal vai se reduzindo até caber em um pequeno ponto quase imperceptível. Mesmo assim, seguimos em frente. Cumprimos metas, alcançamos objetivos, conquistamos coisas. Mas nada disso resolve aquela inquietação persistente, aquela angústia silenciosa que nunca parece ir embora. Não importa o quanto você lute ou até onde tente escapar, você se vê de volta ao mesmo lugar. As pessoas que amamos partem, corações se partem, coisas terríveis acontecem, e com o tempo você percebe cada vez mais os horrores que já aconteceram e os que ainda estão por vir. Tudo ao seu redor parece um cenário desbotado, ofuscado pelos problemas incessantes do dia a dia. Eventualmente, você aprende a lidar com isso, ou pelo menos tenta. Você se torna insensível, indiferente. Cria uma espécie de armadura emocional para garantir que nada realmente te abale. Não foi uma escolha consciente. Simplesmente aconteceu. Com o tempo, a vida te ensinou que segurar as coisas com muita força só traz dor. Então, naturalmente, você parou de se agarrar a tudo com tanto fervor. Hoje, nada parece te afetar de verdade. Mas ao mesmo tempo, você percebe que também não sente muita coisa. Não é exatamente apatia, nem se encaixa completamente na definição de depressão. É algo diferente. Algo que parece estar entre os dois, ou talvez em um lugar totalmente fora dessas classificações. A principal tarefa da infância é solidificar um ego. A principal tarefa da vida adulta é superar isso. Carl Gustav Jung. Jung via esse estado como um reflexo de um desequilíbrio na psique, onde a tentativa de proteção se transformou em um isolamento emocional. A armadura que impede a dor também bloqueia o contato com os aspectos mais profundos do inconsciente, onde forças como a criatividade, o desejo e a capacidade de se maravilhar residem. Para ele, o self nunca permanece imóvel. Mesmo na aparente neutralidade, há movimentos subterrâneos buscando integração. Não é como estar preso em areia movediça, mas mais como estar sentado na serenidade das areias brancas de uma praia bonita. Um estado de tudo bem que parece ao mesmo tempo pacífico e vazio. No entanto, Jung poderia sugerir que essa serenidade aparente carrega em si uma mensagem. A vida automática, desprovida de conexão emocional genuína, pode ser o indicativo de um chamado interno para explorar o que foi deixado para trás ou reprimido. Você continua vivendo a vida. Levanta da cama, realiza tarefas,
segue em busca de metas, alcança objetivos e interage com o mundo. Mas tudo parece automático, como se as engrenagens girassem sozinhas. As coisas que você costumava amar talvez ainda façam parte da sua rotina, mas não têm mais o mesmo sabor de antes. Ou, quem sabe, você simplesmente parou de fazê-las e ainda não encontrou algo para substituir esse vazio. Sua vida social praticamente desapareceu, mas isso não te incomoda. Você continua indo a lugares, fazendo coisas, percebendo que existem momentos agradáveis, mas essa percepção é mais intelectual do que emocional. Os momentos de conquista, que antes eram motivo de celebração, agora parecem apenas pequenas pausas de alívio em meio a uma dor que nunca vai embora. Apesar de todas as falhas e frustrações, você continua avançando, quase no mesmo ritmo de antes, mas sem saber exatamente por quê ou para quê. Talvez você já esteja nesse estado há algum tempo. Talvez tenha acabado de perceber que chegou aqui. Seja como for, é essencial reconhecer que isso pode ser uma etapa natural, talvez até inevitável, de uma vida que já acumulou anos suficientes, momentos reais, reflexões e uma sensibilidade inata. No entanto, essa não é uma posição ideal para se permanecer. Assim como um calo na mão pode proteger uma área frequentemente irritada, uma certa indiferença ou apatia em relação aos aspectos incontroláveis, irritantes e difíceis da vida pode ter seu valor. Para Carl Jung, essa aparente insensibilidade pode ser interpretada como uma manifestação da persona ou mesmo como uma defesa inconsciente contra os conflitos internos não resolvidos. Em algumas das mais influentes escolas filosóficas, como o estoicismo, o taoísmo e o budismo, há um princípio central de aceitar a realidade com certo desapego. No estoicismo, por exemplo, uma das maiores lições é distinguir o que está sob nosso controle do que não está. E em relação ao que não podemos controlar, cultivar uma espécie de indiferença ou preocupação moderada. Jung, porém, nos lembra que há um perigo em ignorar aquilo que nos incomoda, pois aquilo que reprimimos pode se esconder nas profundezas do inconsciente, retornando como sintomas ou padrões de comportamento que parecem surgir do nada. Afinal, em suas palavras, aquilo a que você resiste, persiste. Já no taoísmo, a ideia principal é abandonar o desejo de controlar o mundo, adotando a prática do wu-wei, ou a não-ação, um estado de harmonia com o fluxo natural das coisas. No budismo, e até mesmo em um paralelo moderno com o pessimismo filosófico ocidental, a vida é vista como essencialmente sofrimento. E a superação desse sofrimento passa, invariavelmente, pelo desapego e pela aceitação. O desapego, ou a transcendência das preocupações e desejos incessantes da mente, é frequentemente apresentado como uma solução para o sofrimento humano. Curiosamente, isso ressoa de maneira irônica com o que Sêneca propôs, embora suas ideias venham de um lugar diferente. Para Sêneca, o sofrimento nasce do apego às coisas que não podemos controlar, e a verdadeira liberdade está em nossa capacidade de aceitar a impermanência e de viver de acordo com a razão. Como ele disse, não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Em contraste, o filósofo Émile Cioran, com seu pessimismo, escreveu: tendo sempre vivido com medo de ser surpreendido pelo pior, tentei em todas as circunstâncias tomar a dianteira, jogando-me na desgraça muito antes que ela chegasse. Concordemos ou não com essas filosofias ou com as ideias específicas dentro delas, há, sem dúvida, mérito em aplicar algum grau de desapego ou indiferença em certos aspectos da vida. Jung, entretanto, poderia argumentar que o risco de uma insensibilidade exagerada não está apenas em calos que nos afastam da percepção externa, mas também na alienação do nosso próprio self. Para ele, o sofrimento e o desejo são expressões importantes do inconsciente, tentando nos conduzir para um equilíbrio psíquico maior. A desconexão completa dessas experiências, embora pareça oferecer alívio, pode resultar em um distanciamento daquilo que nos torna inteiros. Afinal, o que é evitado não desaparece, apenas encontra novas formas de se manifestar.
Uma mão completamente calejada perde a capacidade de sentir com sensibilidade. Torna-se difícil perceber os detalhes, a suavidade da pele, do tecido, ou até da areia de uma praia encantadora. Para Jung, talvez esse endurecimento da psique seja um sinal de que algo profundo foi enterrado, aguardando o momento em que seremos obrigados a confrontá-lo. Com frequência, construímos uma fortaleza onde só precisávamos de um escudo. O pêndulo, então, balança para o extremo oposto, mergulhando na apatia completa, e às vezes até para de se mover. Talvez o aspecto mais perigoso da apatia seja justamente o fato de que ela nos faz não nos importar com suas próprias consequências. Jung poderia interpretar esse movimento como uma manifestação da psique tentando evitar o sofrimento a qualquer custo, construindo defesas que, embora inicialmente protetoras, acabam aprisionando. Ele frequentemente apontava para a dinâmica dos opostos na alma humana, sugerindo que a apatia pode ser uma reação ao excesso de estímulo emocional ou a um longo período de dor reprimida. Nesse estado, o indivíduo se desconecta das energias vitais do inconsciente, como se a própria vida psíquica tivesse se retraído para preservar o equilíbrio. Porém, se quisermos nos livrar ou reduzir um calo na mão, precisamos parar de repetir os mesmos movimentos que o causaram e, então, dar tempo para que ele desapareça. O mesmo vale para o nosso estado emocional. Jung poderia sugerir que padrões repetitivos não são apenas hábitos conscientes, mas sintomas de algo mais profundo, que a psique tenta comunicar por meio da rigidez emocional ou da sensação de estagnação. Se você deseja reduzir a natureza calejada de si mesmo, precisa, ao menos parcialmente, parar de repetir os mesmos padrões em sua vida e, então, dar tempo para que isso mude. Para Jung, esse tempo de espera pode ser um convite ao autoconhecimento, um período em que o inconsciente, silenciosamente, reorganiza aquilo que foi rompido ou negligenciado. Talvez a mudança resida em como você enxerga as coisas, encontrando um novo modo de perceber e interagir com o mundo. Pode ser uma combinação de ambos ou algo completamente diferente. Seja qual for o caminho, não será fácil. Sair de um estado em que se perdeu uma parte significativa da capacidade de se importar ou sentir exige justamente algum nível de cuidado ou sentimento, algo que pode não estar facilmente acessível nesse momento. Na perspectiva de Jung, momentos como este podem ser interpretados como fases de transição em um ciclo maior de desenvolvimento psíquico. A metáfora das estações pode refletir o movimento natural da psique entre períodos de retração e expansão. O inverno interno não é apenas uma fase de vazio ou ausência, mas uma oportunidade para que aspectos negligenciados do inconsciente se manifestem, ainda que de maneira sutil. Albert Camus talvez tenha capturado isso com perfeição ao dizer: "No meio do inverno, finalmente descobri que dentro de mim havia um verão invencível." Jung poderia considerar essa descoberta como uma expressão simbólica do self, a totalidade do indivíduo que transcende as flutuações momentâneas de sofrimento ou apatia. Afinal, a vida se move em estações. Não podemos estar sempre cheios de energia, entusiasmo ou profundamente conectados com o que há de bom. Não podemos estar sempre calorosos e receptivos, irradiando vida e brilho. Porém, para Jung, mesmo no inverno da psique, a semente de um novo florescimento está presente, aguardando o momento adequado para emergir. Assim como o solo coberto de neve durante o inverno ainda guarda o potencial de gerar nova vida com a chegada da primavera, também carregamos dentro de nós a capacidade de renascer. Da mesma forma, você ainda carrega dentro de si a capacidade de cultivar uma nova vida, com o tempo. Ainda possui seu mundo interno, suas faculdades, sua perspectiva, sua criatividade e sua incrível habilidade de se adaptar e resistir. Se você nem sempre esteve nesse estado, provavelmente não permanecerá nele para sempre. E mesmo que esteja, continuará a se adaptar e ficará bem. Na visão de Jung, esse mundo interno não é apenas um espaço de refúgio,
mas um território vasto e dinâmico onde aspectos conscientes e inconscientes de si mesmo coexistem e dialogam. O que você carrega dentro de si não é apenas resiliência, mas também fragmentos de sabedoria, potencial criativo e arquétipos que, mesmo adormecidos, aguardam o momento para emergir e transformar sua experiência de vida. Seja em temporadas de dificuldade ou em uma experiência de vida inteira lidando com a frieza do universo, é por meio de sua perspectiva e escolhas individuais que você pode oferecer a si mesmo conforto, significado e a força de uma fortaleza invencível. Jung poderia argumentar que essa fortaleza não está apenas em sua racionalidade ou força física, mas no potencial simbólico do self, que integra e equilibra suas múltiplas facetas. Talvez tudo o que tenhamos seja esse verão invencível dentro de nós. Mas talvez isso seja tudo de que realmente precisamos. Para Jung, a imagem desse verão pode representar um momento de individuação, o processo de reconexão com a totalidade do ser, onde a integração dos opostos e a aceitação da sombra tornam possível um novo florescimento interno. Cada estágio do processo de individuação é marcado por dificuldades. Essa não é uma tarefa fácil, nem agradável. Pode-se dizer que o mundo inteiro, com sua confusão e miséria, está passando por um processo de individuação. No entanto, as pessoas não o sabem. Essa é a única diferença. A individuação não é de modo algum algo raro ou um luxo de poucos, mas aqueles que têm consciência de que estão passando por esse processo são considerados afortunados. Quanto mais conscientes estiverem, mais poderão tirar proveito desse processo. Jung. Não existe uma solução simples ou um caminho que funcione para todos. No entanto, existem pilares fundamentais que são essenciais para qualquer jornada. Um desses pilares, que todos conhecemos, mas ainda assim facilmente negligenciamos, é a saúde. A relação entre corpo e mente, na perspectiva junguiana, pode ser entendida como um reflexo do equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, onde o cuidado com o corpo físico não apenas sustenta o bem-estar emocional, mas também promove a harmonia entre os vários aspectos do self. Jung afirma: mesmo uma vida feliz não pode existir sem um pouco de escuridão.